Por que essa turma de bilionários, o que eles sabem que nós não sabemos, que eles estão gastando milhões? O do Facebook já gastou 220 milhões de dólares num bunker no Havaí. Escolheu uma ilha vulcânica, não sei por quê. O Tom Cruise já gastou quase 70 milhões. Tá? E por aí vai. Então, existe um vídeo que eu compartilhei, não lembro o nome dela agora. Ela foi uma membro do governo americano que, no governo do presidente Bush, ela fez um relatório recente que, desde o ano 47, do evento do Almirante Byrd, até o governo Bush, o governo americano gastou 27 trilhões de dólares. 27 trilhões de dólares em fabricação ou construção de bunkers subterrâneos, reabrindo as bases intraterrenas e os túneis de conexão, que o livro do Tibete já fala, que são túneis de tipo metrô antigravitacional que junta Estados Unidos com o globo inteiro. Tanto que tem uma foto famosa na área 51, que tem um lago, um submarino ali. Como que o submarino chega ali? Como? Através dessas comportas subterrâneas de quilômetros de profundidade. Nós temos um oceano, para quem não sabe, isso foi descoberto pela prospecção de petróleo, tá, no mundo inteiro. Nós temos um oceano intraterreno que vai de 220 quilômetros de profundidade a 700 quilômetros de profundidade, 5 vezes maior do que toda a água da superfície do planeta Terra. Nossa. A nível intraterreno. Tanto que nós temos montanhas, cavernas, tudo a nível intraterreno. Então ali residem esses mundos intraterrenos lendários. Então, o que aconteceu com essas cidades periféricas que a gente tem contato? Que nem os argentinos lá em Yerkes, os americanos lá em Telos, perto do Monte Shasta. Essas são as antigas sociedades que equivalem ao Elon Musk, ou Jorge Soros, essa turma toda atual, da época. Eles tinham o dinheiro, a tecnologia, o conhecimento e conseguiram fugir do extermínio do fim de ciclo deles. Eles não eram os seres iluminados. Entendi. Eles deram... Eram os caras. Eles burlaram o sistema. Exato, eram os caras que fuderam o planeta naquela época. Caraca. Que nem os de hoje. Entendi. Entendeu? E eles ainda estão lá? Então, só que são os descendentes deles. Então, imagina, você mora na superfície e é obrigado a morar num quarto de 20 metros quadrados. Mas esses bunkers... Tu tem que se iluminar na marra, né? Mas você acha que vai dar certo esse plano deles? Não, lógico que não, né? Que eu comento. Por exemplo, outro dia eu falei com um gringo, eu estava dando curso no Texas, o cara tinha gasto já $100 mil para montar seu bunker, 18 metros quadrados. Eu falei, cara, quanto tempo tu acha que tu vai aguentar em 18 metros quadrados? Se tiver uma guerra nuclear. São no mínimo 30 anos de decaimento radiativo. Sim. Tu vai aguentar, quando muito, 6, 7 meses. Depois tu vai se suicidar ou vai sair lá para fora. Nossa. Tu tem comida para 30 anos? Tu tem como transmutar tudo que você vai gastar de cocô, xixi, tudo além nesse sistema por 30 anos? Sim. Não seria mais fácil essa galera pensar, pô, vamos fazer então o caminho certo e tentar despertar a consciência? Eles não querem por causa da colheita. Por quê? Por causa da colheita reptiliana. A ordem dos reptilianos é levar a humanidade ao limite do desespero e do processo umbralino. Por quê? Quando a pessoa morre nesse nível de energia, ele vai para o umbral. Quem controla o umbral? Os reptilianos. O umbral não é real. É um holograma, é um holodeck holográfico, onde tem o diabo, o capeta, o cacete A4, onde toda a tua informação dogmática religiosa é usada contra você. Nossa. É como se fosse o inferno e o céu? É, exato. Mas fake. É fake, não existe isso aí. Mas, ou seja, então essa galera é como se eles tivessem literalmente vendido a alma pros... Venderam por causa de tecnologia e poder. Pros lagartixas. E aí entra as seitas satânicas e por isso que eles não escolhem o caminho do bem. Não. Eles querem fugir do sistema. Não tem como eles. Não, toda essa turma que aparece com o olho roxo aceitou participar da seita. Sim. Mas, Rodrigo, então existe o caminho do bem? Existe. Para nós, né? Para quem está buscando, dentro das regras, ama o próximo como a ti mesmo, ou não faz ao próximo que não queres para ti, é o caminho do equilíbrio, o caminho do bem, que é o grande teste de índole. Por isso que no panteão egípcio tem aquela cena que o pessoal comenta, que Anubis, que é um Mulu, pega o morto e leva perante Oxalá ou Osíris ou Horus, não lembro qual é deles. E o cara, morto, tá lá do lado, Osíris pega o coração dele e põe numa balança.
do lado tem uma pena branca. Se o coração subir em relação à pena, ele é uma pessoa de boa índole, boa alma, ele segue a jornada com os deuses. Porque ele é mais leve. Exato. Se o coração desce, o cara é um filho da puta. Então ele vai pro purgatório, que é umbral. Sim. E é essa a grande questão que está sendo feita com todos nós. Índole, postura, que é onde eu pego no pé dos meus alunos. Então, mas o despertar, ele está totalmente conectado com a índole. Índole, exato. Então, mas aí se é uma pessoa despertar aqui em vida, antes de acontecer esse apocalipse, esse cenário, a função o que dele, acontece a função dele, na hora do... ele começa a ver coisas que a gente não vê e ele é cobrado. Ó, tu tem que ajudar o próximo. Ele é cobrado por quem? Pela hierarquia, pela frota estelar. A maior parte dos orixás da Umbanda não são desencarnados. Eu vou dar um exemplo, como as pessoas não têm a mínima ideia. Explica um pouco Vamos melhor lá. isso. Que é até uma dúvida nossa de Umbanda. Preto Velho existe? Não. Não? Não. É fake. Por quê? Porque historicamente, nos livros de história do Brasil, os negros escravos não chegavam aos 32 anos de idade. Morriam. Espancados ou etc. Sim. Então não tem como você ter um cara que chegou aos 70, 80 anos como representa o Preto Velho. Mas não pode ter tido um, por exemplo? Não. O que acontece é que dentro do Ifá africano, eles têm registro dos grandes mestres africanos, pretos velhos, obviamente, que eram os grandes magos, que quando morriam voltavam como grandes gurus da alta magia, no Ifá. E não sei por que cargas d'água, isso foi pego pela Umbanda e se criou o trono de Preto Velho como sendo ex-escravo brasileiro, mas não eram. Ah, tá. Entendi. Eles existem, mas não são os ex-escravos brasileiros. Exato. Não com a roupagem que colocaram. Exato, então é fake. Tá? A mesma coisa as pombagiras. Não é o que a gente imagina. Tá? E caboclo também não é o que a gente imagina. Mas estão ali. Então o que acontece? Eles têm o papel de bem deles. Tem o Correto. papel de ajudar a gente dentro da roupagem da Umbanda e do Candomblé da Quimbanda. Mas na verdade, a grande parte desses, vamos para o caso do Pena Branca, uma vez conversei com ele, porque quem me ajudou em todo o meu trabalho foi o seu cacique Pena Branca. Tá? Eu conheci ele quando eu tinha 8 anos de idade. Ele curou numa cirurgia espiritual minha mãe que estava com câncer de garganta de esôfago. Ele curou? Curou minha mãe. Nossa. Ela ficou obsessor, tirou os obsessores e resolveu tudo. Show. E eu, como eu tenho contato com o Starhair desde os 4 anos, que eu lembro que quando eu dormia, eu saía, me via, enxergava a Via Láctea, o grupo de galáxias, tal, tudo. O Starhair, eu cheguei um dia e falei, seu Pena, eu converso, sonho com um ser que se diz chamar Starhair, que é o nome que eu vou usar para ele. Tá? Ele olhou, não, ele é real, ele existe, você é filho dele, você não é desse universo. Tu vai viajar o mundo inteiro, vai escrever um monte de livro, pergaminho que ele falou, tu vai ser conhecido no mundo inteiro. Pô, com 8 anos, é meio louco, né? Sabe o que acabou acontecendo. Então, como eu peguei amizade com ele, um dia eu falei, seu Pena, tu não é daqui, né? Tu não é humano. Eu falei, não, eu nunca encarnei aqui. Nunca estive nesse planeta. Isso aqui é um trabalho, eu trabalho para o Comando Astar e uso o nome Pena Branca porque é que a Umbanda aceita. Assim como muito Exu da Umbanda, do Candomblé, não é Exu no sentido dos desencarnados. São seres lá do outro lado, estão aqui para ajudar a gente. Entende? Então, algumas pessoas aceitam isso na Umbanda, principalmente a Umbanda esotérica, por aí vai. Não estou dizendo que não existem os desencarnados dentro da falange de Exu, caboclo, existem também, mas eu tenho as duas coisas. Então, toda vez que eu falo num orixá coroado ou tronado, é lá de cima. Quando a gente fala os orixás de lei, são aqueles que são os desencarnados que estão evoluindo através da prática do bem, que é o caso da Umbanda. Por isso que o pessoal diz, a Umbanda só pode praticar o bem, porque é um código de ética da Umbanda, ligado ao kardecismo, que vem do catolicismo, que vem do quê? Do que Jesus ensinou. Nossa. Entende? Por isso você vai numa gira de Umbanda e tem muito Jesus. Exato. É uma diretiva, é uma linha de... É uma direção operacional. O Candomblé, por exemplo, não tem essa ligação. Não tem. Não tem, mas eles seguem os preceitos de Oxalá, que é o Cristo cósmico. Mas aí, entendi. Muito bom, a gente está abrindo a cabeça de uma maneira incrível, mas para mim ficou a questão da nova terra. Depois que acontecer tudo isso,
Todos nós, então, vamos desencarnar e os que tiverem despertos, tiverem passado de ano, que tiver vão frequência, encarnar? se quiser, não é obrigatório. Alguns podem voltar para seus mundos originais, Arcturus, Pleiades, Sirius, outros vão querer ficar aqui. Então o que acontece? A nova Terra, por exemplo, ela tem uns 45% a menos de solo, de terra, sobre a água como hoje. Por exemplo, toda a costa brasileira é comida. Brasília vira mar, vira praia. O mar Atlântico chega em Brasília. Isso aqui desaparece. Todo o litoral brasileiro vai pro saco. Não sobra nada. É tudo água. Tudo água. O sul da Argentina vai pro saco. O Uruguai desaparece. O Rio Grande do Sul desaparece. Você já viu isso? Já vi. Em projeção? Projeção temporal. Como ela vai ser mesmo? É que eu venho do futuro, né? Ah. E aí só vai ficar a Cordilheira dos Andes, né? Ou seja, vai ficar só a Cordilheira. Nem o Chile fica, só a Cordilheira dos Andes. Estados Unidos vai ficar um pedacinho, o resto vai pro saco. A África fica metade, a Europa desaparece inteira, fica a Rússia inteira, parte da Índia, parte da Austrália, Nova Zelândia e o novo continente sai no Pacífico. Antigamente Mu volta a surgir. Então, na nova Terra, até onde eu sei, pelos dados que me passaram, haverão no máximo 220 a 250 milhões de habitantes autorizados a ficar no planeta. Diminui muito. Melhor ir para outro. 90%. Então, né? Eles não mas querem... vai ser uma galera muito boa, 250 milhões de gente com fera. uma tecnologia livre, sem petróleo, sem carne, sem comer animais, sem matar bicho, nada. Vai ser uma coisa ótima, como Sim. era Mu antigamente. Por isso que as pessoas têm que mudar de corpo. Por exemplo, o nosso corpo precisa de carne, precisa de proteína, seja vegetal ou animal, a gente precisa. É uma dependência bioquímica do organismo humano. Sim. Como que tu quer ir para um planeta se o cara é gaúcho, que a religião do cara é churrasco? Não tem como, né? Sim. Então o cara vai ter que ter um corpo biológico numa nova dimensão que não exija consumo de proteína, como é o caso desse genoma aqui. Entende? Então é isso que as pessoas não entendem. Nós todos vamos morrer. Que é a lei natural da vida. Não tem como fugir dessa lei. E tá próximo isso? Cara, eu não tenho como dar datas, porque tá tudo data muito, difícil, né? muito mexido. Porque o futuro não é uma coisa estática, Exato, né? Ele depende de várias coisas. E nós temos realidades paralelas. Então, por exemplo, por que muitas previsões não aconteceram? Porque a gente está vendo uma realidade paralela. Por exemplo, né, outras realidades que eu já fui, a Terceira Guerra Mundial já aconteceu em 2019. 99% da população foi exterminada. Quem ganhou a guerra foram os russos, para variar, né? Por quê? Porque a radiação não pega a Sibéria. É da Sibéria para baixo. Então os russos ganharam nesse sentido. Não que eles ganharam a guerra, o que mais sobrou com vida são russos. Por causa dos ventos favorecem a Sibéria. E parte da Patagônia chilena e argentina. Só os dois pontas que ficaram com gente viva. O resto foi disseminado. No Umbral já teve guerra nuclear. Entendi. Esse é outro grande problema. O pessoal no Umbral está fugindo para a nossa realidade, como um quadro obsessor. Quanto mais as pessoas propagam guerra nuclear, fim do mundo, Irã e Estados Unidos, aquele rolo todo, quanto mais você propaga a questão da guerra, mais você atrai um quadro, pela narrativa, um quadro obsessor de quem viveu essa guerra em outras realidades paralelas em cima da gente. Como se a gente estivesse atraindo aquela realidade. Por lei da atração, física quântica. Se eu vibro numa situação, eu puxo ela para mim. E aí entra a questão da forma pensamento, forma sentimento e forma sofrimento. O que é a forma sofrimento que ninguém fala? Dogmas. Dogma. Por exemplo, eu tenho karma para pagar. Eu sou pecador. Exato, eu tenho que me fuder para pagar o karma. Então eu estou atraindo um monte de situações ruins para minha vida porque no meu subconsciente a religião diz que eu sou um pecador. Sim. E eu acredito nisso, então eu atraio o ruim para minha vida. Que é um dos principais problemas, o contrato de pobreza. Por que a gente tem tanto problema com dinheiro? É o que a gente estava falando. Quantas vezes a igreja não ensinou o dinheiro é feio, o dinheiro é ruim, dá para eles que eles cuidam da tua espiritualidade. E a gente se fode. Sim. A gente tem bloqueio com o fluxo do dinheiro por causa dos contratos de pobreza associados com a igreja católica. Nossa, é muito mais complexo do que a gente imagina. Olha a ignorância. Kutumi era de família rica, mestre ascensionado. Gautama, filho de um rei, ascensionou. Sim. Kuan Yin, uma rainha, ascensionou. Elmore é de uma das famílias mais ricas da Índia, ascensionou. Jesus não era pobre. Já viu marceneiro pobre? Não. Não existe. Vai fazer um armário embutido lá com qualquer empresa ou marcenário, vai ver quando saem os armários.
Tá? Ou seja, tu pega, por exemplo, Yogananda. Porra, filho de uma das famílias mais ricas da Índia. Sim. Todos ascensionaram. Todos lidaram muito bem com a energia do dinheiro. Nossa. Totalmente contrário ao que a igreja ensina. E a igreja é uma das instituições mais ricas do mundo. Né? Mais ricas do mundo. Com o dinheiro roubado, da escravidão, das invasões, etc, etc. Entende? Então, essas são as incoerências que a gente chama de contratos. Contrato. Nós temos contratos de ideologia religiosa, de N, que os muçulmanos também têm, que geram tabus. Esses tabus formatam o que a gente chama de forma-sofrimento. E essa forma-sofrimento é o que gera, pela afinidade, né, pela lei da atração, o quadro obsessor, tanto de algoritmos de pobreza, de magia, de karma, etc., quadro obsessor, o que seja, quanto desencarnados na linha de ancestralidade. Mas então, Rodrigo, por exemplo, eu sempre tive comigo um sonho de que um dia eu pudesse despertar realmente. Sim, a gente pode. Mas muitas pessoas até vêm aqui e falam assim, putz, mas despertar mesmo, se iluminar, uma coisa tão longe, mas tão longe. Não é longe. Então, eu gostaria de entrar nisso com você. É simples. O que a gente precisaria fazer para despertar nessa vida? Quebrar os dogmas da religião, aquilo que te ensinaram. Isso aqui é uma simulação. Isso aqui é um simulador. Tanto que eu escrevi o livro que não lembrei de trazer porque não estava lá onde eu estava. Certo. O livro Simulador. A primeira pessoa no Brasil e no mundo a falar em simulação sou eu. Quando eu escrevi o Conf 1 em 87, eu falei, isso aqui é uma peça de teatro, é uma simulação. Está escrito naquele livro que eu fiz em 2 dias em 87, 250 páginas daquela época. E para despertar a gente tem que enxergar a verdade. A verdade. Aí você já está apresentando uma das Exato. verdades. Então, o que acontece? A simulação, a neurociência já comprova, a própria física quântica está comprovando que a gente não devia existir, pela própria estrutura do fóton. 99% do espaço do átomo é vazio. Então, como que a gente tem a matéria física? Tudo é energia. É energia. Então, nós somos energia congelada. Condensada. Condensada. Isso aqui é um holograma de um computador de alguém, da aliança. Então, nós estamos vivendo em cima de informações e narrativas que nos passaram. A gente aí acaba co-criando uma realidade. Co-criando em cima daquilo que foi ensinado, os dogmas. Então, quando a gente rompe com a religião dogmática, é a primeira libertação. A partir daí, você começa a limpar por frequência os teus contratos. A gente muitas vezes não precisa limpar o contrato na apometria, como todo mundo imagina. Não. A partir do momento que eu mudei minha chave, eu mudei de frequência. O contrato não tem mais função. Porque eu mudei a frequência. O que eu preciso liberar? Timosina. Como que eu libero a timosina? Meditando. É aí que entra o Tai Chi, Qigong, ou a própria yoga em si. Quando eu aprendo a meditar, aprendo a respirar e a liberar minha Kundalini, sem ninguém se intrometer, sem nenhum guru no meio, tá? Eu elevo minha frequência. E naturalmente todos os medos e culpas que tenho caem por terra automaticamente. Aí a tua própria hierarquia de amparadores começa a se aproximar de cada um de nós. Nossa, que é isso que bloqueia eles de se aproximar da gente. Porque a nosso nossa frequência está baixa. Muito baixa. Cara, eu tenho uma história muito cômica Manda ver. com o Luiz, amigo meu e pai de santo, né, do Candomblé. Logo que eu conheci ele, né, eu tava limpando coisa pra cacete, magia, cabrito, 1000 merda que mandaram contra mim, por causa do meu trabalho, incomoda muita gente. E aí, um dia ele me liga, eu morava aqui no Ipiranga, ele ligou, Rodrigo, eu preciso que tu pegue a garrafa de uísque que tu tem aí, que eu preciso que você dê para teu Exu para fazer aqui não sei o que e tal. Eu falei, eu não tenho uísque nenhum. Ele falou, Rodrigo, teu Exu tá aqui do meu lado, disse que tu tá tão idiota hoje, tão para virar, eu tinha muito brigado com a minha esposa na época, eu tava mal humor pra cacete. Ele falou, tem que limpar você. Não, mas não tem. Cara, tem uma garrafa de uísque no armário tal, teu Exu tá do meu lado. Eu não tenho. Tem. Puta, fui lá e tinha. Tinha garrafa de uísque. Isso me mostrou que o Exu era de verdade. Não tem como o cara adivinhar que eu tenho o uísque escondido, porque eu não bebo uísque, né? Então, aquela foi uma situação que ele falou, Rodrigo, tu tá tão mal, ele falou, tão idiota de mau humor, que nem teu Exu consegue chegar no teu campo. Então isso é importante para a gente entender da seguinte forma, quando eu estou submerso nos problemas do dia a dia, trabalho, dinheiro, etc, a minha frequência é baixa. E a nossa própria hierarquia não chega na gente. Mas o que chega?
obsessores e algoritmos negativos. E aí, isso bloqueia nosso despertar de consciência pela ressonância. Sim. Então, é aí que vem os problemas. Por exemplo, como que eu saio da matriz de controle se eu preciso trabalhar para pagar as contas? É a famosa corrida dos ratos. Exato. Então, é aí que eu explico. Vamos fazer o seguinte, tira 1 ou 2 vezes por semana para meditar. Chama teu coração, chama teu povo, teu hierarquia, e começa a meditar e pede ajuda para limpar tuas coisas. Aí você vai limpando todo o emaranhado do dia a dia profissional. Para quem tem renda, cara, sai de São Paulo, sai das grandes capitais. Vai viver no interior, para quem tem renda. Já dá uma bela ajuda. Porra, uma maravilha. Entende? Se conecta com a natureza. Com a natureza, que nem eu tava na Serra da Canastra agora, cara, curtindo pra caramba. Cachoeira, montanha. Então, quando a gente consegue, para quem tem grana, lógico, vive de renda, poder fugir de uma grande capital, é meio ou mais meio caminho andado, porque você tem tempo para cuidar da tua vida. Sim. Agora aqui dentro tu tem tempo para quê? Só o que a gente pede de trânsito para ir e voltar? E tá sempre com a mente ocupada com alguma coisa. Então não é tão difícil. E é por isso que as narrativas governamentais estão sempre mandando bomba nas redes sociais. Só de notícia ruim. Sim, o Jornal Nacional, CNN, só notícia ruim. Eu não vejo TV por isso. Eu me isolei, eu moro sozinho com 4 gatos, me afastei de tudo e todo mundo. Não tenho nem família praticamente. Tenho só minha filha, minha neta e acabou. Sim. Entende? Justamente para minha mente ficar... com uma frequência mais alta. Mais alta. Esperamos vocês dia 8 de agosto, das 14 até ninguém sabe quando vai terminar. A gente vai falar de coisas que a gente não pode abrir aqui por causa da censura. Então, como é no Zoom, a gente vai abordar temas com profundidade. Eu vou poder dar informações mais sigilosas, mais fechadas, que a gente não pode colocar em risco o canal aqui, com nomes, etc. Então, vocês vão gostar, porque eu vou quebrar muitos paradigmas que vocês têm dentro do caminho espiritual que não se pode falar.